Nós vamos conversar agora com a Dena Baluila, ela que é nutricionista e hoje ela vem falar sobre a questão do colesterol alto. Isso mesmo. E como a gente pode ter uma alimentação saudável. E aí eu fico imaginando, ter uma alimentação saudável no dia a dia, mas também se preocupar se caso logo desde novinho você percebeu que você já tem esse colesterol alto, né? Aí que você tem que ter mais cuidado ainda. Nem todo mundo sabe, mas o colesterol é uma substância que desempenha um papel imprescindível para o funcionamento do nosso corpo humano. Mas é interessante a gente saber mais, entender um pouco mais, junto com essa nutricionista maravilhosa. Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito gostoso a gente estar aqui com você. E esclarecer mais uma vez uma dúvida sobre colesterol alto, né? Verdade. Como você falou, o colesterol é uma substância, né? Uma gordura que o nosso próprio corpo produz, nosso próprio organismo produz, né? E através dele, da alimentação, é que vai o organismo produzir o colesterol. A gente pode ter o colesterol com a hipercolesterolemia familiar, que a gente já adquire essa hereditariedade genética, né? Sim. Que é através dessa herança genética, que nosso organismo ele já tem tendência de ter esse colesterol alto. Aí daí que a gente vai começar a ter essa preocupação com a alimentação, né? Ter uma alimentação mais adequada, ter hábitos de vida mais saudável, sendo ele evitando sedentarismo, fazendo atividade física e também o colesterol alto adquirido através da alimentação. Pronto. Aí, já que você tocou nesse assunto do colesterol que você adquire, né, com a família, e o colesterol que você pode também adquirir no dia a dia. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, como a gente pode identificar aquela pessoa que tem colesterol por causa da família, se é assim uma observação mais clínica, se é uma observação mais da pessoa entender se dentro da família tem pessoas adoecidas que já tiveram problema de colesterol alto desde novinho também, ou que veio do pai, enfim. E como a gente pode perceber que a gente, tendo esse colesterol, a gente tem que se cuidar mais ainda. Ou aquela pessoa que não tem, como é que a gente vai perceber que ela adquiriu esse colesterol alto? Bom, colesterol é uma doença silenciosa, né? Não dá pra gente apresentar sintomas aparentes no início, né? O que a gente pode perceber é que vai apresentando cansaço, uma fadiga, uma tontura, e a gente vai percebendo que ele já tem algo de errado, né? Então o ideal seria primeiramente procurar um médico pra gente fazer um hemograma. Nesse hemograma, lipidograma, né, que é onde a gente vai ver os valores de referência, que são o quê? O HDL e o LDL, que são ali que a gente vai identificar colesterol bom e ruim, sendo o LDL colesterol ruim, que é aquele que é produzido pelo fígado e vai para nossas células. Só que quando ele retorna para o fígado, é que corre o nosso probleminha, né? Se ele não está no valor ideal. O que é que vai ocorrer? Ele vai começar a entupir nossas artérias. E aí é que começa a questão do colesterol alto, que começa a vir os riscos cardiovasculares, né? Os riscos das pessoas terem AVC, um infarto. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o LDL é aquele que vai limpar as artérias. Então a gente tem que ter esse cuidado. Como você perguntou, fatores genéticos. Se eu já tenho um pai, tenho um avô, tenho um histórico na família, mesmo eu tenho um hábito saudável, uma alimentação saudável, eu tenho que procurar fazer esses exames periódicos e manter uma alimentação saudável, né? Muito bom. E aí a gente vai chamar a atenção dos possíveis alimentos. Para quem já identificou, já foi comunicado, muitas vezes tem que tomar medicação, né? Para que dê uma controlada e observar a alimentação. O meu filho mais velho, eu percebi que por causa da família do pai, ele bem magrinho, que a gente já tocou nesse assunto, mas é importante a gente reforçar. Você vê uma pessoa magrinha, você já imagina, essa daí não tem problema de colesterol alto. Isso é um mito, né? E aí, era uma das coisas que eu imaginava. Eu falei assim, não, lá em casa todo mundo magro, tá todo mundo bem, ninguém tem problema de colesterol. Mas eu comecei a perceber algumas coisas que estavam acontecendo com o meu filho. E eu falei, não, tem alguma coisa estranha, ele não tá se sentindo bem, algo não tá legal. E quando eu levei no endocrinologista, foi lá que eu descobri que a taxa do colesterol dele estava um pouquinho mais alta e que eu teria que, primeiro passo, mudar, observar a alimentação. Não a alimentação, vai para exercícios físicos, coloque ele no esporte. Aí ele já gostava de futebol, ele foi pro futebol. E a nutrição, a parte da alimentação, juntamente
com o exercício físico, pronto, trouxe saúde para ele. Mas aí o que chama atenção? Quantas pessoas têm filho em casa, nem passa pela cabeça que tem problema de colesterol, nem buscou um médico. Vai imaginar que é qualquer outro problema, menos o colesterol alto, Isso, né? E a gente pensa que o colesterol, ele só pode vir na fase adulta. E hoje não, o colesterol ele tá muito frequente também em criança e adolescente. Até por conta da alimentação, fast food, biscoito recheado, industrializado. Então é realmente evitar esses tipos de alimento e inserir realmente frutas, legumes, verduras, as gorduras boas que a gente fala, castanha, azeite. Sendo que eu já tenho um histórico na família, já tenho problemas de colesterol alto, a gente vai consumir com critérios, né? Consumir na quantidade adequada, que a gente vai ter, não consumir em excesso esses tipos de gordura, consumir fontes de proteínas boas, carnes magras, para a gente evitar que esse colesterol, principalmente o colesterol ruim, o LDL, fique em excesso. Pronto, aí agora nós vamos chamar a atenção dos alimentos. Por exemplo, primeira coisa que vem na mente da gente, gordura. Não importa qual seja, quando você desconhece, você imagina, todas as gorduras vão fazer mal para quem tem problema de colesterol alto. E aí o que chama atenção? A partir do momento que você já sabe que está com colesterol alto, quais são os cuidados que você tem que ter relacionado ao tipo de gordura? Gordura, margarina, manteiga, essas gorduras que são ultraprocessadas, né? Gorduras trans. Margarina, manteiga, gorduras que são integrais, leite integral, iogurte integral, a gente vai então integral não é tão bom assim para a saúde de quem tem alto colesterol. A gente vai consumir o desnatado, colocar iogurte desnatado, leite desnatado, excluir margarina, manteiga, utilizar mesmo o azeite em pouca quantidade, né? Porque a gente fala, o azeite é saudável, mas a gente tem que consumir o azeite em pouca quantidade, mesmo tendo colesterol alto, a gente já começa a consumir esse azeite em pouca quantidade, para evitar mesmo o excesso. E a questão da gordura de porco, o que falar? A gente evita também gordura de porco. Também, né? Para quem tem alto colesterol. Isso. Pronto. Assim, durante uma semana inteira, a gente falou dos alimentos que podem, das gorduras que podem fazer mal. Mas e alimentos, outros tipos de alimentos que a gente tem que ter cuidado? Você falou desses produtos que a gente compra nos supermercados, que é a história do enlatado, né? Embutido. Sim. Mas tem algum tipo de alimento que ele pode ser muito perigoso para quem tem colesterol alto, além da gordura? Além desses outros alimentos? Não tem tipo de alimento específico, nem que a gente possa evitar e nem consumir. É realmente regrar todos os tipos de alimento e excluir esses que a gente já sabe que fazem mal. Industrializados, os que fazem gorduras trans, que a gente vai excluir totalmente da alimentação. Visivelmente falando, nessa pessoa que tem alto colesterol, você diz que é silencioso, mas a gente pode observar o que no corpo dessa pessoa? Às vezes tem... Principalmente a mãe? A gente começa a observar que na pele da pessoa começa a aparecer algumas manchinhas amarelas, como se fossem formas de verruga. Ali já é aparentemente um sinal clínico que aquele colesterol já está bem elevado. Nossa. Então a gente já começa a observar, principalmente na parte da pálpebra, né, que a gente chama de xantomas, parte do cotovelo também, que é como se fosse umas verruguinhas, só que de formas amareladas. Isso aí já é um sinal bem clínico, até bem já avançado também, porque né? É como se fosse placas de gordura já saindo na pele. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Essa daí pra mim realmente é novidade. É interessante até para as mães observarem, Sim. né? E assim, às vezes a gente ouve falar assim, durante a fase ainda jovem, né, do adulto, por exemplo, 20 e poucos anos, a pessoa morreu, mas a pessoa era saudável, se cuidava. Quando esse colesterol vem trazer problemas, geralmente é na fase adulta? Sim, geralmente na fase adulta, justamente por isso, né? Porque ocorre o entupimento das veias, né? Esse né? o LDL, quando ele sai do fígado para as artérias e quando ele retorna, ocorre as arteriosclerose, né? Que é o entupimento das veias. Então, ele não consegue retornar e essas placas ficam entupidas. Justamente que ocorre o AVC, né? Infarto. Como nutricionista, quais seriam as dicas que você poderia acrescentar assim, na alimentação de uma criança e ao mesmo tempo na alimentação de uma pessoa com mais idade? É a gente sempre inserir desde a infância, né, uma alimentação saudável.
tanto a partir da infância até a fase adulta. Incentivar também a prática de atividade física, porque a alimentação saudável associada à prática de atividade física, ela ajuda realmente a gente manter os níveis de colesterol adequados. Essa mistura de alimentação, de repente tem um alimento ali que provavelmente não vai fazer tão bem. Por exemplo, a gente falou da gordura do porco. Mas se o preparo e a mistura dos alimentos, eles podem, de uma certa forma, quebrar o que aquele alimento poderia fazer de ruim? Sim. Por muito tempo a gente usou o ovo como vilão, né, para colesterol, Sim. né? E hoje a gente já não tem mais o ovo como esse vilão para o colesterol. A gente fala para o paciente o preparo, a forma de como é que vai ser preparado esse ovo. Se ele vai ser frito, se ele vai ser imerso na gordura, se ele vai ser cozido. Então a gente vai orientar o paciente realmente como é que vai ser preparado aquele alimento. Eu sei que não entra muito na tua especialidade, mas a gente sabe que o colesterol alto também ele pode trazer problemas, mesmo a pessoa se alimentando direitinho, também com outros tipos de vida que a pessoa leva no dia a dia. Por exemplo, o sono, Sim. né? Muitas vezes o próprio tabagismo. A própria síndrome metabólica, que vem a obesidade, né? O sobrepeso, diabetes, hipertensão, ela está associada a vários outros fatores também. O que falar das bebidas? Aumenta também bastante o risco, né? O que não seria interessante assim você consumir com uma certa frequência relacionada às bebidas? Por exemplo, os energéticos, alguns sucos mais o industrializado nem pensar, né? Porque com certeza ele deve trazer problemas para esse alto colesterol. Mas assim, algo que você encontre, por exemplo, eu fiquei chocada com a história do integral. Porque a população inteira, tudo é integral, tudo é integral, tudo é integral. E às vezes integral, ele está ali mascarado, alguns tipos de açúcar. Que esse açúcar ele vai ser prejudicial para a saúde da paciente também. Bom, para a gente diminuir no dia a dia esse colesterol, então balancear essa alimentação. E atividade física. E atividade. Eu acho que não tem outra história para falar, né? E assim, com os filhos principalmente. Pode acontecer de você, logo na infância, cuidar desse colesterol dessa criança e ela no futuro não ter problema de colesterol? Mesmo sendo familiar? Sim, pode, porque você já vai colocando hábitos alimentares naquela criança, né? Então a gente já vai prevenir para que no futuro ela não tenha esse colesterol alto. Agora vai ter que sempre observando, né? Sempre observando, sempre fazendo o lipidograma, né? Periodicamente, tudo. Fazendo aqueles exames periódicos com o médico, para não ter aquele susto no futuro. É complicado. E a gente falou também, ainda para encerrar esse papo, a gente trouxe uma profissional para cá, onde ela falou sobre o leite materno. E ela falou da importância de você, mãe, amamentar essa criança ainda bebezinho. Que esse leite materno pode evitar justamente esse alto colesterol na vida dessa criança, né? Isso, até porque o leite materno, a primeira leite materno, quando vai sair o colostro, ele tem uma gordura importante tambem, né? Que é para a imunidade do bebê. E isso aí já evita ter colesterol futuramente. Tá vendo? Que coisa boa, né? Quem quiser entrar em contato com você? Pode entrar em contato no Instagram, Lena Baluíra, Nutrição Ecológica. Tá certo, muito obrigada, Obrigada, tá, minha linda? Continue aqui com a agradeço gente. Gente, bora cuidar, né, Jéssica? Bora cuidar. Você vê a pessoa aí magrinha, bonitinha, mas você não sabe, ela pode estar com colesterolzinho bem alto e pode passar mal aí no dia a dia. A gente não quer, né, Marcela? Tá se alimentando direitinho, Marcela? Pessoas que têm gordura no fígado, elas podem, de uma certa forma, serem pessoas que estão com problema de colesterol alto? Predisposição a colesterol alto. Tem que chamar a atenção dessas pessoas também. Verdade. Muito bom.